imediata desse PLS. Senador, uma urgência dessa, uma situação angustiante dessa, justificaria uma comissão mista e temporária que já unisse as duas casas em torno do debate para acelerar? Isso é possível? Isso é regimental? Não é, porque a Constituição permite os casos de matéria que são apreciadas pelas duas casas em comum. E a Constituição também prevê os casos de comissão mista. Não é o caso dessa matéria. Essa matéria é objeto, tem que ser uma alteração a uma lei complementar que já existe, que é a Lei Complementar 62 de 89. Então não cabe uma comissão mista. O que tem que ocorrer é celeridade daqui do Senado e da Câmara para a votação da matéria. A presença do ministro Gilmar Mendes aqui na casa poderia viabilizar um aumento desse prazo para essa decisão sobre as novas regras? Não, ou essa possibilidade não existe. Já houve uma decisão então, do Supremo Tribunal Federal. Quem tem que correr e não dormir é o próprio Congresso. É o Senado e a Câmara. Como é que o senhor define assim os pontos principais do seu projeto? Qual os critérios de distribuição desse fundo? Primeiro, qual foi o erro da lei anterior, da Lei 62/89? Ela não estabeleceu critérios razoáveis para a partilha. Por exemplo, tem um estado que é o que mais ganha na lei anterior, que recebia 9% do FPE. De onde saiu o critério que definiu, que garantiu que esse estado teria 9%? Não se teve critérios razoáveis. No nosso projeto de lei, nós partimos de um estudo concreto, do melhor estudo que ocorreu por parte do Conselho Nacional de Política Fazendária, do CONFAS. E nós estabelecemos um conjunto de critérios que me parecem razoáveis. Saneamento, índice de desenvolvimento humano, saneamento básico e preservação ambiental. Não creio que alguém seja contra, às vésperas de uma Conferência Mundial de Meio Ambiente, penalizar estados que têm o maior número de unidades de conservação. Então, esses critérios são ancorados no nosso projeto de lei para a nova partilha dos recursos do FPE. A própria questão do saneamento, desculpa interromper o senhor, também faz parte da preservação ambiental, né? Exatamente. Também tem o apelo nesse mesmo sentido. O critério de saneamento básico é o seguinte: estados com menor saneamento básico demandam mais. Exatamente, receberiam uma quantidade maior de recursos. O outro critério do nosso projeto atende ao pedido feito pelo Supremo Tribunal Federal. Os critérios do nosso projeto parte de critérios dinâmicos. Ou seja, o artigo 2º da Lei 62 de 89 não previa isso. Um estado que recebia 9% do FPE em 1989, em 2011, continua recebendo. Ou seja, não importa se esse estado se industrializou. Não tem uma atualização dessa distribuição. Exatamente. E os critérios do FPE, pela própria lógica dele, tem que ser dinâmicos. Com certeza. Porque o FPE é um fundo destinado para os estados que mais precisam. Pode haver, no seu projeto, a possibilidade da criação de um fundo de reserva dentro desse próprio fundo para protegê-lo das oscilações, das crises econômicas, de oscilações circunstanciais que ocorrem? Não, porque nós estamos legislando somente sobre o FPE. O FPE é transferência constitucional. Ele dá conta de 9% do orçamento geral da União. Uhum. Então, FPE e FPM são transferências constitucionais. Foi a transferência constitucional relacionada ao FPE que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós fizemos com o nosso projeto? Refletimos a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, refletimos a partir da decisão já prolatada pela nossa Suprema Corte e apresentamos uma partilha mais justa dos recursos do FPE. Ou seja, nós estamos resolvendo o problema que ocorreu a partir da decretação da inconstitucionalidade da tua partilha. Senador, vamos falar então de tramitação, já que prazo é uma angústia desse assunto. Ele passa por duas comissões e depois vai a plenário ou ele é terminativo em comissão? Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e depois Comissão de Assuntos Econômicos. Terminativo? Terminativo. Assuntos Econômicos terminativo é a plenário. Vai a plenário. E aí Câmara? E em seguida a Câmara. Então nós vamos ter pelo menos quanto tempo de tramitação aí? Uns 3, 4 meses? Se muito urgente, né? Se muito urgente, eu espero que não. Eu quero, uma das minhas empreitadas é sensibilizar todas as lideranças políticas de que nós, nessa matéria, estamos brincando com fogo. Nós poderemos penalizar 2/3 dos estados brasileiros se nós não legislarmos. Essa matéria não tem possibilidade de nós dormirmos. Sobre outras matérias, que são correlatas também em relação
a divisão dos royalties do pré-sal, em Mas relação, nesse tema por não. exemplo, à guerra fiscal, em relação à guerra fiscal. Temos tempo para legislar sobre isso. Este não. Temos Tem essa uma urgência. decisão do Supremo Tribunal Federal que está pesando sobre nós, assim como a espada de Damocles pesava sobre a sua cabeça. Então, nós vamos encerrar esse programa com o apelo do senador. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, a você que nos acompanha também, muito obrigada pela sua atenção. E se você quiser se manifestar sobre o caso, pode mandar e-mail para os parlamentares. Pode também se manifestar pelo 0800 61 2211 e a ligação é gratuita. E se você quiser entrar em contato conosco também, www.senado.gov.br/TV.